Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso Conhecendo a Fé Católica. Na nossa última aula, a gente aprendeu um pouco sobre o depósito de fé. Como que essa revelação de Deus, que foi através do Verbo encarnado, transmitida aos apóstolos, como que ela se conservou na igreja? Ela se conservou, primeiro, pela promessa de Cristo de que estaria com a igreja até a consumação dos séculos, porque ele não pode mentir. Segundo, por causa do Espírito Santo da verdade enviado à igreja. Terceiro, por causa dos apóstolos e seus sucessores que mantiveram essa tradição nessa igreja que é a coluna e baluarte da verdade. Então, é todo um sistema que o próprio Jesus Cristo instituiu para que assim fosse, para que sua igreja tivesse segurança de fé, segurança de doutrina, e não ficasse indo de um vento a outro de doutrina. Ou, como ele mesmo disse, não fosse dividida, porque um reino dividido entre si não subsistirá. Então, a unidade, a unicidade de doutrina, de fé, de comunhão na Igreja de Cristo é essencial. Não é um ponto importante, é um ponto essencial, indiscutível, inegociável. A unidade na Igreja de Cristo é um ponto inegociável. Porque se só existe uma verdade, só pode existir uma igreja. E se Paulo está correto quando ele diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, só pode existir uma igreja, porque só existe uma verdade. E a verdade está intimamente ligada à igreja, porque a verdade é Cristo e a igreja é o corpo de Cristo. Então, uma coisa complementa a outra. Isso tudo é bíblico, isso tudo é o Evangelho. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos estudar sobre a sucessão apostólica. Já estudamos sobre a revelação, sobre o depósito de fé, e agora a sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? Por que ela é tão importante na igreja? Porque sem ela não existe igreja. Esse é um ponto importante. Sem a sucessão apostólica não existe igreja. Pelo simples fato de um bispo não poder se autodenominar bispo. Um sacerdote, um padre, né, ou na linguagem vulgar evangélica, um pastor, não pode se auto-intitular pastor, presbítero. Um diácono não pode se auto-intitular diácono. Eles são ordenados. Eles são enviados. E essa própria palavra enviar subentende-se que há quem envia e há quem é enviado. E é por isso que a sucessão apostólica ela é de extrema importância na igreja. Sem ela, não há igreja. Não pode alguém acordar amanhã e se dizer bispo. Não pode alguém acordar amanhã e se dizer presbítero. Porque a sua vontade não te dá o poder que o sagrado ministério da ordenação te dá. E Cristo sempre quis que na sua igreja houvesse ordem, não bagunça. Então não é qualquer um que se intitula apóstolo, não é qualquer um que se intitula bispo, não é qualquer um que se intitula presbítero. Cada um é enviado pelo seu superior. E é isso que veremos na aula de hoje. Bom, para começar, devemos saber que os próprios apóstolos, a palavra apóstolo significa isso, né? Enviado, ou seja, mensageiro, né? Os próprios apóstolos, eles foram enviados por um superior. E quem é esse superior? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os 12, né, eles não chegaram e disseram, olha, a partir de hoje eu sou apóstolo, vou fundar minha igreja. Não. Eles tiveram que esperar com paciência para que nosso Senhor escolhesse e enviasse um por um e desse o poder ministerial. Foi nosso Senhor que fez. Depois do tempo de 3 anos, quando os apóstolos conviveram com o Senhor, aprenderam a tradição oral da boca do Senhor, depois da ressurreição, nosso Senhor comissiona definitivamente os apóstolos, envia-os definitivamente e lhes dá
poder, lhes dá uma capacitação do Espírito Santo diferente dos demais, para o ministério em que eles iriam exercer na igreja que Cristo tinha acabado de fundar. Lá em João, no capítulo 20, no versículo 19 ao 23, vai dizer o seguinte: à tarde desse mesmo dia, o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, o dia do Senhor, estando fechadas as portas onde se estavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Aqui, Cristo envia, comissiona os apóstolos para serem os seus representantes, para serem os seus vigários aqui na terra. E ele continua: dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem retiverdes serão retidos. Isso aqui é interessantíssimo, porque Jesus Cristo não só nomeou os 12, ele lhes deu poder. Poder de serem seus representantes, de responderem por ele. Os apóstolos respondiam por Cristo. O que os apóstolos diziam era a última palavra, porque era a palavra de Cristo. E eles ainda receberam o poder de perdoar pecados. E daqui que deriva o sacramento da confissão. Do poder da igreja de perdoar pecados. Na figura de seus ministros, que são ministros in persona Christi, na pessoa de Cristo. Cristo perdoa pecado. E ele faz isso através dos seus ministros e através da igreja. E aqui, daí, vai provir o sacramento da confissão. O sacramento da confissão e o poder de perdoar e reter pecados da Santa Igreja Católica. Mas isso é tema para uma outra aula. Agora focaremos aqui nesse envio, nesse mandato do Senhor e nesse poder que os apóstolos recebem de serem seus vigários. Essa é a palavra vigário, de representante de Cristo aqui na terra. Eles recebem o Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo aqui já ainda não tinha descido sobre todos os cristãos no dia de Pentecostes. Aqui é anterior. O dia de Pentecostes é posterior a esse evento. Então ele recebe o Espírito Santo antecipadamente para uma outra missão. O Espírito Santo no dia de Pentecostes foi para fortalecimento. É como se fosse hoje nós temos na Igreja Católica o sacramento da Crisma, que mais à frente nós também iremos falar sobre ele. Mas aqui eles recebem o poder do Espírito Santo de serem ministros ordenados. Daí vem o sacramento da ordem. Os ministros ordenados se tornam sacerdotes de Cristo e podem celebrar a missa, consagrar a Eucaristia, perdoar e reter pecados e administrar os demais sacramentos. Daqui vem esse poder especial que os ministros, os sacerdotes possuem. Vem de Cristo através dos apóstolos. Tá, mas, cara, isso aqui foi algo dado aos apóstolos. O que tem o padre hoje a ver com isso? O que tem o bispo hoje a ver com isso? Simples. A sucessão apostólica responde essa pergunta. Os bispos são sucessores legítimos dos apóstolos. Os bispos são representantes direto dos apóstolos aqui em cada diocese que eles comandam. Eles que respondem por Cristo. Eles que atuam em persona Christi são os líderes supremos de sua diocese. E eles que recebem esse poder por causa de sua ordenação. O sacramento da ordem lhes confere o poder de serem representantes de Cristo e sucessores dos apóstolos. Então, historicamente, Cristo ordenou os apóstolos ao ministério sacerdotal. E os apóstolos ordenaram outros sucessores. Assim que eles morreram, a igreja não acabou. A igreja permaneceu.
porque existiram aqueles que foram discípulos dos apóstolos, foram ordenados pelas mãos dos apóstolos, através da imposição de mãos, e essas pessoas que foram ordenadas diretamente dos apóstolos, como bispos e presbíteros, continuaram essa linha de sucessão, principalmente na figura do bispo, que é o grau da ordem suprema, o episcopado, aquele que detém todo o grau da ordem e que é responsável por ordenar os outros sacerdotes, como os padres e depois os diáconos, que são o terceiro grau da ordem. Então, o poder de uma diocese está centralizado no bispo, como se fosse, não só como se fosse, mas como é, de fato, um representante legítimo dos apóstolos. E essa sucessão se dá ao longo da história, como nós veremos, tanto nas Sagradas Escrituras, quanto na história da Igreja, e também reafirmado no Catecismo da Igreja. Então, os apóstolos, cumprindo o mandato do Senhor de ide e fazer discípulos, eles foram e ordenaram em cada cidade os seus sucessores. E ao longo da história, essa sucessão foi se repetindo ininterruptamente até chegar aos nossos dias de hoje. Em Atos, no capítulo 14, no versículo 23, vai dizer o seguinte: em cada igreja designaram anciãos, e depois de terem orado e jejuado, confiaram-no ao Senhor a quem tinham crido. Esses anciãos são mesmo que presbíteros, né? Ou seja, também episcopos. Aqui pode-se entender tanto o presbítero como o segundo grau da ordem, ou como episcopo, como o primeiro grau da ordem, que é o bispo, né? Em cada cidade, eles deixaram os seus sucessores, os sacerdotes que foram ordenados por eles mesmos, pelo poder que Cristo lhes conferiu e ele conferiu aos seus sucessores. E a gente pode ver isso de forma mais clara, como se dava essa sucessão, né? Como se dava essa ordem, essa ordenação dos apóstolos aos bispos e aos presbíteros, na epístola que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Ele explica a forma, a matéria do sacramento, como o sacramento acontecia, como esse poder era transmitido dos apóstolos aos seus sucessores e dos seus sucessores aos outros sucessores ininterruptamente, através do sacramento da ordem pela imposição de mãos. Isso a gente vê lá em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 a 7, que diz o seguinte: Paulo, dizendo a Timóteo, diz: por esse motivo, eu te exorto a reavivar o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de força, de amor e sobriedade. Ou seja, o dom de Deus que havia em Timóteo veio da imposição de mãos de Paulo. Timóteo era bispo. Timóteo era um bispo jovem, ordenado pelo apóstolo São Paulo, pelas mãos e imposição de mãos de Paulo, apóstolo de Cristo. Então, Paulo passou essa sucessão a Timóteo. E é isso que Paulo claramente diz nessa epístola. Em 1 Timóteo, Paulo fala ainda mais sobre isso em dois outros lugares. No capítulo 4, no versículo 14, Paulo vai dizer: não descuides do dom da graça que há em ti, que lhe foi conferido mediante profecia e junto com a imposição de mãos do presbitério. Aqui o apóstolo Paulo não está falando de qualquer dom da graça que qualquer cristão leigo tem. Ele está falando de um dom específico, que é passado pela imposição de mãos do presbitério. Isso é nitidamente uma ordenação, o sacramento da ordem. Então, como o bispo novo Timóteo foi ordenado pelo apóstolo Paulo, através da imposição de mãos, essa imposição de mãos, assim como a de Cristo conferiu aos apóstolos um poder, os apóstolos conferem aos seus sucessores o mesmo poder pela mesma praxe de imposição de mãos, através do Espírito Santo.
Então Timóteo recebeu esse dom da graça, esse carisma, que nós chamamos da vocação sacerdotal. E esse poder de perdoar e reter pecados, de consagrar a Eucaristia, de administrar os sacramentos, de atuar em persona Christi, como sacerdócio de Cristo, de oferecer o sacrifício da missa, como a gente vai ver ao longo de todo esse curso. Então, a sucessão apostólica era passada dessa forma. A gente vê também em 1 Timóteo, no próximo capítulo, capítulo 5, versículo 22, o seguinte: Paulo exortando a Timóteo a não ordenar pessoas precipitadamente. Ele diz: a ninguém impões apressadamente as mãos. Não participe de pecado de outrem, a ti mesmo conserva-te puro. Olha só a importância e a validade desse sacramento. Olha só a dignidade desse sacramento. Paulo diz: não despreze o dom da graça que é em ti, que foi dado pela imposição de mãos do presbitério, pela minha imposição de mãos. E depois diz: não imponhas apressadamente a mão sobre outro. Ou seja, não ordene o ministério sacerdotal outra pessoa apressadamente. Se o sacramento da ordem fosse apenas um símbolo, se não tivesse nada místico, nada espiritual envolvendo o sacramento da ordem, nenhum poder a mais que a pessoa receba nesse momento, Paulo não precisaria fazer essa advertência. Paulo fez essa advertência para não se ordenar apressadamente ninguém, porque exatamente o sacramento da ordem confere um caráter, imprime um caráter na alma, indelével, assim como o sacramento do batismo e o sacramento da crisma. E esse caráter é o caráter de ministro de Cristo, de sacerdote em participação do sacerdócio eterno de Cristo. Assim como Cristo é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, como dizem Hebreus, também os sacerdotes ministeriais que participam do sacerdócio de Cristo são sacerdotes eternamente. Tem essa marca impressa em suas almas e, por isso, Paulo adverte: não imponhas apressadamente a mão sobre ninguém. Não ordene ninguém ao ministério sacerdotal apressadamente, porque é uma coisa que cabe somente aos vocacionados. E grande dano pode causar à igreja se isso for feito de forma sacrílega. Então, aqui nós temos duas coisas importantes, e uma delas é o que vamos discutir hoje, que é o sacramento da ordem, a ordenação sacerdotal, que nós vamos ver mais à frente na aula sobre sacramentos. Só que essa ordenação sacerdotal ela deve ser feita por sucessão apostólica, que é o que nós estamos estudando hoje. Como ninguém acorda num dia de manhã e diz que é apóstolo, que é bispo, que é papa, que é qualquer coisa, ele precisa ser enviado por alguém, assim a igreja segue essa ordem. E sem essa ordem não existe validade de nada. Nenhum sacramento e nenhum tipo de coisa dentro da igreja é válido sem esse sacramento da ordem lícito e válido com sucessão apostólica. Então, nós temos bispos válidos, porque esses bispos foram ordenados por outros bispos, que foram ordenados por outros bispos, que foram ordenados por outros bispos, e assim sucessivamente, remetendo aos próprios apóstolos. Se você pegar a linha de sucessão de um bispo de uma diocese católica e remeter a história atrás, você vai chegar a um apóstolo. E esse apóstolo vai chegar a Jesus Cristo, que ordenou os apóstolos. Então, essa linha de sucessão é importantíssima para tudo que vai ser feito na igreja. Para os sacramentos, como eu já disse, para a conservação da tradição, como nós vamos ver novamente, para o depósito de fé ser bem preservado e para que o Espírito Santo continue atuando e preservando a igreja de todo erro no vínculo da unidade. Então, esse poder, esse carisma que os bispos recebem, que os sacerdotes recebem na ordenação, é um carisma pelo qual o Espírito Santo guia a igreja através de seus ministros ordenados para que a igreja permaneça inabalável. E assim Cristo se faz presente conosco até o fim dos séculos.
Bom, veremos então o que o Catecismo da Igreja diz a respeito da sucessão apostólica. Lá no número 77 até o número 79, vai dizer o seguinte: para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição. Portanto, distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela, por meio da tradição. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo em que crê. O ensinamento dos Santos Padres testemunha e presença vivificante dessa tradição cujas raízes se difundem na prática e na vida da Igreja, crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo ao seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja, é através dela no mundo. Leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Então, Cristo se faz presente de diversas formas na Santa Igreja Católica. Através da tradição, que é conservada oralmente, que é conservada através das Escrituras, através da Santíssima Eucaristia, que é a sua presença real, física, substancial, né? E através dos seus ministros, que são ministros ordenados para atuarem em persona Christi. Então, Cristo se faz presente na igreja através desse organismo, dessa estrutura, até a consumação dos séculos. O governo episcopal com sucessão apostólica é importantíssimo, é essencial para a validade e a autenticidade da Igreja Católica. E isso não é de agora, mas é desde os primeiros séculos. E nós vamos ver isso já já, essa relação com os primeiros séculos. Vamos agora um pouco mais adiante, no Catecismo, no número 857, onde o Catecismo vai nos falar um pouquinho mais sobre essa sucessão apostólica e o papel dos bispos na Igreja Católica e por que a Igreja é uma Igreja apostólica. A Igreja Católica é chamada de Igreja Católica Apostólica porque ela tem origem apostólica. E por causa dessa sucessão apostólica, esse carisma que Cristo passou aos apóstolos sucessivamente durante a história permanece entre nós até hoje. A Igreja é apostólica. Número 857 do Catecismo vai dizer: a Igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isto em tríplice sentido. Primeiro, ela foi e continua sendo construída sobre o alicerce dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Segundo, ela conserva e transmite com a ajuda do Espírito que nela habita o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos, ou seja, a tradição. Em terceiro lugar, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a ele sucedem na missão pastoral, o Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de São Pedro, pastor supremo da Igreja. Essa é a Igreja Católica. E é por isso que ela é apostólica, porque ela preserva a tradição dos apóstolos e a sucessão ininterrupta dos bispos, que são sucessores diretos dos apóstolos. Essa é a Igreja de Cristo. E nenhuma igreja que não tenha sucessão apostólica
pode reivindicar esse título. Nenhuma igreja pode se dizer apostólica sem a sucessão que provém dos apóstolos, que provém de Cristo. Nenhuma igreja pode arrogar para si esse título sem a devida autenticidade. E o catecismo ele vai continuar nos ensinando a partir do número 861 e 862. Os bispos são sucessores dos apóstolos. E ele diz: para que a missão a eles confiada fosse continuada após a sua morte, ou seja, dos apóstolos, confiaram aos seus cooperadores imediatos, como por testamento, o munus de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando-lhes que atendessem a todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os instituíra para apacentar a Igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões e administraram-lhes depois a ordenação, a fim de que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem o seu ministério. Então, a sucessão apostólica ela é uma espécie de estratégia apostólica, né, vamos dizer assim, uma linguagem vulgar, para que a fé da igreja ela não morresse. Porque os apóstolos morreram. Os apóstolos que eram líderes supremos da igreja morreram. E como que a igreja ficaria depois disso? A igreja não poderia ficar largada, porque o próprio Cristo prometeu assistência perpétua à igreja. Então, os apóstolos conferiram aos seus sucessores esse poder, essa autoridade, esse munus de governar, de ensinar, de transmitir e de conservar a tradição. 862, no Catecismo, vai continuar dizendo: assim como permanece o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos a ser transmitido aos seus sucessores, da mesma forma também permanece o munus dos apóstolos de apacentar a igreja, o qual deve ser exercido para sempre pela sagrada ordem dos bispos. Eis porque a igreja ensina que os bispos, por instituição divina, sucederam aos apóstolos como pastores da igreja, de modo que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza aquele por quem Cristo foi enviado. Nas palavras de nosso Senhor: quem vos ouve a mim me ouve, quem vos rejeita, a mim me rejeita. E qual é o grande problema do protestantismo em relação a isso? Porque o protestantismo, quando ele começou na reforma de Lutero, ele desprezou o sacerdócio ministerial, botando ênfase demais no sacerdócio universal de todos os cristãos. Obviamente, o sacerdócio universal de todos os cristãos é uma verdade de fé, mas compreendida devidamente dentro dos seus limites, e não anulando o sacerdócio particular dos ministérios sacerdotais dos bispos e dos presbíteros, com sucessão apostólica, que atuam em persona Christi e são ministros vivos de Cristo na igreja. E por essa rejeição, várias igrejas luteranas, reformadas e por aí em diante, negaram o episcopado, negaram o governo episcopal e preferiram o governo presbiteriano, como é o caso dos calvinistas, preferiram o governo congregacional e deixaram essa sucessão de lado. E essa sucessão no protestantismo simplesmente se perdeu. E por essa sucessão ter se perdido, todos os sacramentos do protestantismo, exceto o batismo, que não depende de ministro ordenado para ser realizado, todos os outros sacramentos, a Eucaristia e os demais sacramentos, conforme cada comunidade, cada um acha que existem mais, outros menos, enfim, todos os demais sacramentos são inválidos. Comunidades evangélicas que têm a prática da confissão é inválido. Comunidades evangélicas que creem na presença real de Cristo na Eucaristia é inválido, porque não possuem essa sucessão, não possuem esse munus, esse poder de consagrar os sacramentos e de administrar os sacramentos. E através dos sacramentos é que nós somos santificados para poder obter a graça santificante e podermos sermos salvos. E por isso que a salvação no protestantismo ela é muito deficiente e muito perigosa. A menos que a pessoa não tenha uma ignorância invencível,
é muito difícil ser salvo sem os sacramentos, sem a Igreja Católica. Bom, continuando aqui para terminar, nós vamos agora para a história da Igreja. O que diz a história da Igreja a respeito da sucessão apostólica, daqueles que foram sucessores dos apóstolos e continuaram o seu trabalho aqui? Bom, nós vamos para os primeiros pais da Igreja, né? Vamos falar agora sobre Clemente Romano. Clemente Romano, no ano 97 depois de Cristo, ele vai falar claramente sobre a sucessão dos apóstolos. Ele viveu no primeiro século da Igreja. Ele foi discípulo direto de São Pedro. Ele foi ordenado pelas mãos de São Pedro. Ele foi bispo de Roma após São Pedro. E ele vai dizer o seguinte: os apóstolos receberam em nosso favor a boa nova da parte do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi enviado por Deus. Portanto, Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Esta dupla missão realizou-se em perfeita ordem por vontade de Deus. Munidos de instruções e plenamente assegurados pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, confiantes na palavra de Deus, saíram a evangelizar a próxima vinda do reino de Deus na plenitude do Espírito Santo. Assim, proclamando a palavra nos campos e nas cidades, estabeleceram suas primícias como bispos e diáconos dos futuros fiéis, após aprová-los pelo Espírito Santo. E não se trata de inovação. Há séculos que as Escrituras falam de bispos e diáconos, pois assim se lê em algum lugar. Quero estabelecer os bispos deles na justiça e os seus diáconos na fé. Também os apóstolos sabiam por nosso Senhor Jesus Cristo que haveria contestação a respeito da dignidade episcopal. Ou seja, isso aqui é uma profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, dada aos apóstolos, de que haveria contestação sobre o governo episcopal na igreja. E São Clemente fala sobre essa profecia. Por tal motivo, e como se tivessem pleno conhecimento do porvir, estabeleceram os acima mencionados e deram, além disso, instruções no sentido de que, após a morte deles, dos apóstolos, outros homens comprovados lhe sucedessem em seu ministério. Os que assim foram instituídos por eles, ou mais tarde por outros eminentes homens com aprovação de toda a igreja, servindo de modo irrepreensível ao rebanho de Cristo, com humilde, pacífica e abnegadamente, recebendo testemunho favorável por longo tempo da parte de todos, não é justo, em nossa opinião, serem depostos nos ministérios. Ele vai continuar dizendo: e não será pequena nossa falta se depusermos do episcopado aqueles que ofereceram de maneira santa e irrepreensível os sacrifícios. Bem-aventurados os presbíteros que não precederam na caminhada, nos precederam na caminhada e terminaram sua jornada carregados de frutos de perfeição. Bom, claramente ele invoca aqui a sucessão apostólica diretamente dos apóstolos aos bispos e os seus sucessores como algo essencial na unidade da igreja. Também Inácio de Antioquia vai falar muito sobre essa realidade. Na sua carta aos Tralianos, ele vai falar: na hora em que vos submeteis ao bispo, como a Jesus Cristo, me dais a impressão de não viverdes segundo os homens, mas segundo Jesus Cristo, que morreu por nós para fugirdes à morte pela confiança na morte dele. É mesmo necessário, como aliás e de vosso feito, nada empreender sem o bispo, mas submeter-vos também ao presbítero, como aos apóstolos de Jesus Cristo, nossa esperança, na qual nos encontraremos se assim nos portarmos. Faça igualmente mister que os que são diáconos dos mistérios de Jesus Cristo agradem a todos em tudo, pois não é de comidas e bebidas que são diáconos, mas são servos da igreja de Deus. Terão que precaver-se, pois, contra as acusações como contra o fogo. Então ele vai falando aqui da importância dos ministérios na igreja: episcopado, presbiterato e diaconato. E mais abaixo, ele vai dizer o seguinte: da mesma forma, deverão todos respeitar os diáconos como a Jesus Cristo, como também bispo, que é a imagem do Pai. Aos presbíteros, porém, como se nada de Deus, como se é o Senado de Deus e o colégio dos apóstolos. Sem eles, já não se pode falar de igreja. Isso aqui é muito importante.
sem os bispos, os presbíteros e diáconos validamente ordenados com sucessão apostólica, não se pode falar de igreja. Estou convencido que em relação a eles assim procedeis. Eu recebi e guardo comigo a prova de vossa caridade na pessoa de vosso bispo. Com a mesma presença se constitui no grande ensinamento. Sua mansidão é um poder. Propõe que os próprios ateus o respeitem. Ele vai falando aqui dos bispos na sua carta aos australianos. E ele continua falando dos bispos e da sucessão apostólica na carta aos filadelfos. Ele vai falar: na verdade, o que são propriedade de Deus e de Jesus Cristo estão com o bispo. E todos os que se convertem e voltam à unidade da igreja pertencerão também a Deus. Ou seja, ele associando a unidade da igreja à submissão ao bispo. Por terem uma vida segundo Jesus Cristo. Não vos deixeis iludir, meus irmãos. Se alguém seguir a um cismático, não herdará o reino de Deus. Cismáticos são aqueles que se separam da comunhão da Igreja Católica. Por terem uma vida segundo Jesus Cristo, quem seguir um cismático não herdará o reino de Deus. Se alguém se guiar por doutrina alheia, não se conforma com a paixão de Cristo. Sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia, por conta uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo, um só cálice para a união com seu sangue. Aqui já é mais um indício da presença real da Eucaristia, que nós vamos estudar mais à frente no sacramento da Eucaristia. Há um só altar, assim como também um só bispo, junto com o seu presbitério e diáconos, aliás, meus colegas de serviço. Então, Santo Inácio de Antioquia, que viveu no ano 110, por aí, depois de Cristo, foi discípulo do apóstolo João, foi discípulo do apóstolo Pedro, e está falando aqui claramente de sucessão apostólica. Esses homens, a qual estou lendo as cartas, foram discípulos diretos dos apóstolos, foram ordenados como os bispos pela mão dos apóstolos. Estão confirmando essa doutrina que eles mesmos receberam dos apóstolos. Carta aos Esmirnienses, né, para a gente completar aqui. Santo Inácio vai dizer: isso tudo está no livro Padres Apostólicos, da Patrística da Paula. Santo Inácio continua: sigam todos ao bispo como Jesus Cristo ao Pai. Sigam o presbítero como os apóstolos, acatem os diáconos como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à igreja, ou legítima seja tida tão somente a Eucaristia feita sob a presidência do bispo ou por um delegado seu. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade. Assim como a presença de Jesus Cristo também nos assegura a presença da Igreja Católica. Olha que citação fortíssima. Aonde está o bispo, está a unidade. Assim, aonde está Jesus Cristo, está confirmada a presença da Igreja Católica. E aqui ele se refere também à Eucaristia, que é a presença real de Cristo na Igreja. Então, essa citação de Santo Inácio foi a primeira vez em que a Igreja, por escrito, né, nós temos o registro escrito mais antigo, que a Igreja é chamada de católica. Pela primeira vez, no escrito de um pai da Igreja do primeiro e segundo século, que foi discípulo direto dos apóstolos. Então, aqui nós já vemos a Igreja sendo denominada católica. Esse nome muito identitário da nossa Igreja. E ele vai continuar. Sem o bispo não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape. Do porém que ele aprovar seria também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. Aí, então, a preocupação dos pais da Igreja em relação à unidade da Igreja é muito evidente. E, para complementar, só vou ler aqui agora a citação de Santo Irineu de Lyon, que viveu em torno do ano 190 d.C., primeiro e segundo século também. No seu tratado Em Contra as Heresias, ele vai fazer um texto enorme falando sobre a tradição e a sucessão apostólica, que eu vou ler uma parte para vocês. E diz o seguinte: portanto, a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja por todos que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos na igreja pelos apóstolos e seus sucessores até nós, ou seja, a sucessão apostólica até ele. E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parece com o que essa gente vai delirando, né?
Então, ou seja, as heresias que estavam surgindo na época eram combatidas pela tradição. Santo Inácio está falando aqui que a tradição recebida dos apóstolos refutava as heresias da época dele. E assim, a gente vê claramente que os pais da igreja defendiam o governo episcopal, defendiam a associação apostólica, defendiam os sacramentos, principalmente a Eucaristia presidida pelo bispo, e defendiam a unidade da igreja católica centralizada na figura do bispo. Então, aqui nós vemos claramente que a sucessão apostólica não é importante, ela é essencial para a existência da Igreja Católica. E isso nós vemos tanto nas Sagradas Escrituras, tanto no que a Igreja ensina no seu catecismo, tanto no que os pais da Igreja ensinaram nos primeiros séculos. E não foi qualquer pai da Igreja, foram os discípulos diretos dos apóstolos, aqueles que conviveram com ouvir o Evangelho da boca dos apóstolos. Então, nós devemos ponderar uma questão muito importante. Quem tem mais credibilidade quando se fala de fé cristã? Os reformadores, que viveram 1500 anos depois de Cristo, ou os pais da igreja, que viveram no primeiro século da era apostólica? Quem tem mais peso e autoridade para definir algo em relação à igreja? Será que realmente esses homens que tiveram contato direto com os apóstolos, que foram mártires, derramaram o seu sangue por Cristo, estão errados? Será que os reformadores, que nem mártires foram, estão certos? Por pegarem a Bíblia, interpretaram de uma forma totalmente diferente que em 1500 anos a igreja nunca ensinou? Ora, aonde estava o governo presbiteriano, o governo congregacional na história da igreja em 1500 anos? A não ser a partir do momento que a reforma deu início. Então, nós vemos que há uma incoerência no sistema congregacional da reforma. E há uma continuidade da tradição dos pais da igreja, dos apóstolos, até hoje na igreja católica. Mais um ponto a favor da igreja católica que nós temos quando nós consideramos a sucessão apostólica. E nas próximas aulas nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a igreja, né, sobre esses fundamentos que dão base à igreja católica. Aprendemos sobre a revelação, sobre o depósito de fé, sobre a sucessão apostólica, e o próximo será sobre a tradição e as escrituras. Nós aprenderemos a distinguir a tradição oral da tradição escrita, biblicamente, historicamente, com base no que a igreja ensina, e também aprenderemos a importância das duas fontes que provêm de uma única tradição, que é a tradição apostólica. A fonte oral e a fonte escrita, que vem da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, passado aos apóstolos, e dos apóstolos aos seus sucessores, como nós vemos na aula de hoje. Então, a fé católica que nós temos hoje é a mesma hoje e sempre. Nunca mudou e nunca mudará. Porque a verdade só é uma. Há uma única verdade, que é na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. E a sua igreja é a coluna e baluarte da verdade. Portanto, há um só Senhor, uma só verdade, uma só fé, uma só igreja. Pense nisso e reflita. Obrigado por assistir mais essa aula. Fique com Deus. Salve Maria.